Mais uma pergunta aqui. Um amigo meu perguntou... Um amigo meu. Em relação ao 4,20. Ao... Não fui eu. 4,20. Não fui eu. Ao que o Júlio gosta. Cannabis. Sobre o cannabis. O que se afeta mesmo os neurônios ou alguma coisa do tipo? Cara, na década de 90... Uma pergunta, Mauricião. Se o cannabis afeta a questão neurológica. Sabe por quê? Uma coisa eu vou te falar. A memória não afeta. Porque o Júlio tem uma memória que ninguém tem, cara. Mas aí, será que não é só o Júlio? Que... Só se for o Júlio é uma exceção. O Júlio lembra do atleta, do ano, do período, a cor da sunga do cara, qual foi a colocação dele. Uma boa memória fotográfica. Legal. O Júlio tem uma memória absurda. Não, assim, na década de 90... Teve um estudo que depois souberam que foi um estudo pago, teve uma série de viés, assim, uma série de problemas por pessoas que lutavam assim contra as drogas, que eles pegaram primatas e eles deram maconha, cannabis para os primatas fumar, só que não tem como o primata fumar, então eles botaram uma máscara aqui e queimavam o baseado lá para o primata aspirar a fumaça. E eles viram que ocorreu uma morte significativa de neurônios no primata. Aí foram tentar replicar esse estudo como uma boa ciência. Ciência se pauta na falseabilidade. Tudo na ciência você precisa falsear. Você tem uma hipótese, você tem isso aqui, esse é o dado. Todo mundo do planeta inteiro, você publica em inglês, bota nos métodos como foi feito. O asiático, o europeu, o americano, todo mundo vai replicar. Se continuar assim, é cientificamente válido, é uma evidência. Agora, se alguém tentar replicar e mostrar outra coisa, opa, peraí, como é que eu repliquei e cheguei num resultado diferente? A galera foi tentar replicar esse estudo. E nem precisou replicar, eles chegaram ali num cálculo que o estudo não fazia muito sentido, porque o quanto eles colocaram de erva para ser queimada equivaleria, sei lá, 100 cigarros fumados em 1 minuto. Ah, para. Então era um problema de falta de oxigênio no cérebro, não da cannabis necessariamente. Isso que eu ia falar, o animal ficou sem oxigênio. Isso, exato. E aí de fato morreu um monte de célula, claro. Né? Então essa ideia de que maconha mata neurônio, ela já caiu por terra. Não tem evidência Não tem científica evidência que maconha mata neurônio. Olha aí. Tá? O Júlio, quando você começou a falar de matar neurônio, Mais da metade, o que eu posso dizer que mais da metade da população se salvou agora. Mas, ó, deixa eu falar as ressalvas. Ai, Mais da metade foi salva agora. Mas... Antes que peguem e cortem uma parte minha aqui e tirem de contexto. Isso. O que acontece? A cannabis é uma planta. Muitos remédios, pessoal, não sei se você sabia, vêm de plantas. Muitos anti-inflamatórios, morfina vem de planta. Vem muitos medicamentos que a gente toma hoje derivam de uma planta. Princípios ativos também, como café. Né? Café vem de uma planta. Então a galera tem que entender que plantas têm princípios ativos que interagem com células biológicas. O que é determinado como droga ou não é uma decisão política, tá? Agora, a cannabis até 1920 não era droga. Foi feita uma droga até 1920. A questão ela existe na cultura humana há pelo menos 3.000 anos. Então, em termos medicinais... mais velho que Cristo, então. Em termos medicinais é usada mais ou menos há 3.000 anos pelos chineses, em termo medicinal. Em termos de uso da planta é até 7.000 anos. Usavam para fazer corda e tal. Ela é uma gigantesca... É uma planta que tem muitos princípios ali. Tem não só o THC, que é o princípio ativo que dá o barato, sim, mas tem o CBD, que é muito utilizado para tratar, hoje está sendo cada vez mais estudado para diversas condições, como epilepsia, glaucoma e outros, né? Problemas neurológicos. O THC, os receptores de THC e o THC foram caracterizados na década de 80 e 90 por um pesquisador israelense. Então é bem recente na literatura, a gente sabe muito pouco. década de 80. Muito pouco tempo atrás. Uau. Os primeiros neurotransmissores foram na década de 50, só para você ter noção. E a gente sabe que a gente tem um sistema endocannabinoide. Ou seja, o nosso cérebro produz canabinoides endógenos. Sério? Julião, você produz maconha e não tá sabendo, Você Julião. não sabia disso? Juro pra você que eu nunca tinha falado isso. A maconha interage em receptores. Filho da puta, nunca me falou nada, cara. Sempre pedindo mais, pedindo mais, cara. O cérebro tem. Inclusive a sinapse do sistema endocannabinoide é inversa. O endocannabinoide sai do neurônio pós-sináptico e age no primeiro, modulando a liberação de outros neurotransmissores.
É um sistema muito complexo, ainda sendo estudado. A gente não sabe muito bem as funções, mas parece ter muita função no comportamento alimentar, né? Como a gente sabe que as pessoas usuárias de cannabis da larica, né? Tem muitas questões envolvendo comportamentos ansiosos, enfim. Também tem a questão da dor, né? Do tratamento da dor. Exato. A gente tem ninguém sabe exatamente. Dor, ansiedade, tudo. Na ciência, uma coisa descoberta na década de 90 é recente. Para a ciência é recente isso, né? Só que qual que é o problema? Assim como qualquer outra droga, tem grupos de risco. Agora é sério o papo, tá? Tem grupos de risco. Se você é, até onde a gente sabe, gestante, não pode. Tá? Se você tem menos. Se você for adolescente e o seu cérebro for muito plástico, não pode. Quer dizer, poder pode, né? Mas o risco é enorme de dar um problema. Se você tem familiares ou tem um diagnóstico de algum transtorno de humor ou psicose, não pode. Tá? E para algum grupo de pessoas. É indicado? Não. Para algum grupo de pessoas, ela pode se tornar porta de entrada para outras drogas? Não, cara, esse negócio de porta de entrada, inclusive tem evidência mostrando que é a porta de saída. É muito louco. Esse negócio de porta de entrada. Às vezes, por exemplo, usuário de uma droga muito mais pesada pode sair dela através da maconha. Eu entendo que para a população, para os policiais que enfrentam isso e vê o cara fumando maconha e vai para cocaína e vai para o crack, faz sentido imaginar que é a porta de entrada. Mas, assim, de evidência nós não temos como concluir isso, tá? A questão é indicação. Qual que é o problema? O CBD hoje, ele é indicado por uma série de coisas. Tá? A gente já tem boas indicações para uma série de condições. Qual que é o problema? O CBD é diferente do comprar um baseado na esquina e fumar. Porque o baseado da esquina não é regulamentado. Essa é uma das minhas maiores críticas. Quando a gente sair daqui agora, passar ali no posto, pegar uma lata de Heineken, a gente sabe o que tem. Porque tem um órgão que fiscaliza. E a gente sabe que vai ter aquela quantidade de álcool, aqueles ingredientes naquela lata. No baseado da esquina a gente não sabe. Vai ter bosta de cavalo. No americano você consegue, né? Na gringa consegue. Exato. É liberado. Aqui não consegue. Aqui você não sabe o que você está fumando. Né? Então, pra galera que tá de casa tem que entender, usar o CBD numa condição de tratamento de algum problema é uma coisa, fumar um baseado é outra. Sem nada. Tem que deixar isso bem claro, porque às vezes você tá fumando crack junto ali, pó de crack, ninguém sabe o que tem ali dentro daquela maconha que te venderam. Agora a questão é, psicodélicos de uma forma geral estão sendo cada vez mais estudados, tá? Ayahuasca, psilocibina está sendo muito estudado em modelos animais, por enquanto, ratos, para tratar transtorno de estresse pós-traumático. Então, no estresse pós-traumático você tem a associação de uma memória muito forte. E parece que a psilocibina, em modelos animais, tá, pessoal? Parece que a psilocibina fragiliza essa memória para você modificar ela. É quase como se... seria essa substância ativa comercialmente falando? Cogumelos. Psilocibina. Cogumelos? Tá. E há chance, já ouvi algumas pessoas falarem que consumiram isso e ficaram... Pode dar merda. Pode dar merda. Você pode um cara que ficou 3 meses louco. Véio. Você pode dissociar. Chá de fita, Julião? Com chá de lírio. Quanto tempo? Pessoal, chá de lírio? Chá de lírio. Quanto tempo? 3 meses. Lírio é planta? Lírio é planta. A pessoa pode dissociar. Ela pode sair. Porque pensa assim, a psilocibina, se eu não me engano, atua em serotonina. Você pode mexer numa circuitaria ali e gerar um prejuízo funcional gigantesco. Então está sendo estudado em modelos animais, tá, pessoal? Qualquer outro uso é off-label, não tem indicação. Eu tenho um amigo que ele tem problema de depressão e ele tomava medicação forte e ele está fazendo um tratamento com psiquiatras americanos. Ele está fazendo uso de frações desse cogumelo, mas é microgramas. São microdoses. Microdoses. E ele vem se sentindo bem, porque o objetivo dele, o sonho dele era sair da medicação, ele vem se sentindo bem. Por que eu estou dizendo isso? A medicina vem avançando muito, estou ratificando novamente o que você está falando, Wesley. A medicina vem avançando muito nesses produtos, que até então era uso recreativo para questão medicinal. E é legal, porque você pode vir a desenvolver drogas tecnológicas poderosas,
com microdoses que controla. Daqui a pouco o ser humano vai poder trocar miligrama por micrograma. Isso. Vou te dar um exemplo. Cetamina. Cetamina é um anestésico veterinário de cavalo. Ketamina, não é? É cetamina, mas é isso, ketamina, é a mesma coisa. E hoje ela foi. Hoje não, em 2018 ela foi aprovada pela FDA. A Johnson & Johnson produziu um spray intranasal, acho que já tem no Brasil. É ou tratamento endovenoso para depressão. Até hoje, qual que era o problema que a gente tinha? A pessoa chega no consultório médico para tratar da depressão. O médico dá um antidepressivo, demora de 2 a 4 semanas para funcionar e às vezes não funciona. E o começo é pesado. A ketamina parece funcionar em horas. Então resolveu um puta problema, que é o tempo. Paciente suicida é importantíssimo que funcione em horas. Né? Nesse 2 semanas, 3, ela pode se matar. O princípio ativo não tem nada a ver com os outros medicamentos, ela atua no glutamato, não é serotonina, dopamina, nada a ver. E é um anestésico veterinário. Só que quando você dá para tratamento de depressão, é uma dose subanestésica. É um tiquinho de nada. Comparado a uma dose anestésica. E um cara lá em 2002 viu que dose subanestésica de cetamina tinha efeito antidepressivo rápido. Então, assim, não tem porquê. Seria muita imbecilidade pra galera que é moralista, seria muita imbecilidade ignorar isso, cara. Ignorar a cannabis. Você sabe que Ignorar a droga. o que tá acontecendo Você com os sabe que a cogumelos. droga, que o cogumelo deixa o cara numa vibe. Isso é um indicativo que ela tem ação central. Você sabe que a maconha deixa o cara numa vibe. Tem indicativo que tem ação central. Por que não tentar mexer na estrutura, ou nas doses, ou no intervalo de administração, ou na via de administração, e ver se não resolve um problema neurológico E que a gente transformar isso tem? num medicamento. É muito burrice não Até fazer porque a frase química, a premissa é: entre o veneno e a medicação É a dose. é a dose. Então não tem por que ignorar isso. Seria muita burrice. Muita burrice. Moralismo que não ia levar a nada. Não tem por quê. Que legal, cara.